Eu sou a Débora Bárcia e eu te ensino a alavancar o resultado do teu hotel. Me fascina demais o uso de análise de dados no nosso dia a dia. São tantas coisas à nossa volta e às vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente vai fazer algum exame, sempre tem um valor de referência. E esse valor de referência ele foi feito em cima de pesquisas e ele te permite comparar o teu resultado com o resultado da média da população ou com o resultado esperado para aquele exame. Então, por exemplo, se o seu colesterol está alto ou está baixo, se o seu triglicérides, glicemia, uma série de indicadores, e aí você sabe se você está bem ou se você está mal, né? Ou se você precisa tomar alguma ação frente àquilo que você recebeu. A gente tem hoje inúmeras pulseiras que contam os nossos passos, que avisam se a gente precisa fazer exercício. E isso nada mais é do que ela analisando os dados de peso e altura e daquilo que você precisa fazer no seu dia a dia para se manter saudável. E ele vai disparando algumas ações para que você faça e fique adequado aí, por exemplo, a uma vida saudável, né? Quando a gente está assistindo Netflix, eles têm vários tipos de template pro mesmo seriado. Então, sei lá, por exemplo, Stranger Things. Eles têm um card onde tem as crianças, eles têm um outro card onde tem o monstro, num outro card tem, sei lá, alguma coisa pegando fogo. E aí, conforme a gente vai clicando, eles vão formando o nosso perfil. Então, eles sabem que para outras séries que eles forem lançar, a Débora clica num perfil mais romântico, por exemplo, ou num perfil de mais terror, é daquilo que ela gosta. E eles vão formando o nosso perfil. E aí eles começam a fazer clusters, né? Então, pessoas que assistiram Stranger Things assistiram também The Crown e, sei lá, Billions. E então, pessoas que assistiram Stranger Things e que ainda não assistiram esses dois conteúdos, eles começam a fazer propaganda desses conteúdos na página dessas pessoas, né? Então a gente é impactado o tempo inteiro, né, por análise de dados. No GPS também, né, do nosso carro, no Spotify, as nossas escolhas musicais, enfim. E é muito curioso isso, porque quando você faz perfis distintos, por exemplo, aqui no Netflix, em casa são 5 perfis distintos, você vê o gosto de cada um e aquilo que aparece para cada um consumir, né? São ideias de acordo com aquele perfil que ele montou sobre cada um dentro de casa. E isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, também deve ser super levado em consideração na questão do consumo, porque a gente está sempre sendo bombardeado por aquilo que a gente está procurando e por aquilo que a gente consome. O que às vezes faz a gente ficar bastante enviesado, porque se a gente sempre está consumindo o mesmo tipo de informação, a internet acaba sendo populada só por aquela informação que a gente consome e a gente acaba desconhecendo o outro lado da moeda. Então é lógico que a análise de dados está presente aí na nossa vida, não dá mais para fugir ou para se esconder. É hora de correr atrás e se informar um pouquinho de como tudo isso impacta no nosso dia a dia. Eu recomendo até uma série do Netflix, né, que fala sobre isso. Procurem, se não me engano, ela chama redes sociais, enfim, o poder da rede, algo do gênero. Então, a gente tem que se informar, a gente tem que saber para que são usados os dados e eles estão aí o tempo inteiro do nosso lado. Eu vou sempre lembrar alguns exemplos e trazer aqui para vocês, porque eu realmente fico fascinada com todo esse mundo tecnológico e como isso pode ser usado sim a nosso favor. Eu não acredito numa revolução das máquinas, eu acredito que a gente está evoluindo e muito, conquistando realmente um espaço de tempo muito precioso para se viver. Eu acho que a gente nunca teve uma vida tão boa dentro da Terra como a gente pode ter hoje, sim, tá bom? Então, se você gosta de conteúdo de análise de dados, divide aqui comigo. Que outros exemplos que você pensa no seu dia a dia que a gente tem análise de dados sendo usada? Me conta aqui nos comentários.